Deus me deixou. Deus me deixou, Deus se esqueceu de mim e não há mais nada que eu possa fazer. Esse é o tipo de sentimento que o nosso coração grita quando estamos em meio ao deserto, quando estamos em meio à tristeza. Parece que Deus nos deixou para morrer. Mas a verdade é que Deus jamais faria isso com seus filhos, porque se nós que somos pecadores, injustos, se nós que erramos e muitas vezes julgamos, nós sabemos dar o que é bom para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Então Ele não nos deixou para morrer. Deus nunca faria isso conosco, exceto pelos pecados imperdoáveis. Porém, Deus jamais nos deixaria para morrer. E às vezes, dependendo do deserto que a gente está passando, a nossa dor, ela é tão profunda, ela é tão íntima, que muitas vezes nem mesmo o nosso companheiro entende. Nem mesmo a pessoa que está casada conosco entende, ou a pessoa, sabe, aquele amigo mais chegado, que sempre te compreende, vai entender a sua dor. Só mesmo Deus para entender. E às vezes você se olha no espelho e fala, Deus me deixou para morrer. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus não te deixou para morrer. Deus tem um plano para você e Ele sempre vai ter um plano para você. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Romanos 8, lá no capítulo 26, nós vamos ver o seguinte versículo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes estamos num deserto tão seco, mas tão seco, que nós não sabemos o que falar com o Senhor, que diante do Senhor nós não sabemos o que dizer e como expressar a nossa dor. Mas Deus é tão tremendo e Ele sabe tanto, entende tanto da sua própria criação, que Ele manda um Espírito para testificar e transformar os nossos gemidos, que para nós nem sabemos o que significam. Ele consegue transformar em palavras em que o nosso Deus compreende de tal forma que Ele manda providência. O difícil é entender que Deus está conosco, mesmo quando não enxergamos. E isso, às vezes, é difícil realmente de entrar na nossa cabeça. É difícil quando nós choramos e clamamos, Abba, Abba, cadê você? E parece que não tem resposta, parece que Ele não ouve, parece que estamos sozinhos. E muitas vezes chegamos a duvidar se Ele realmente está nos vendo, mas Deus está te vendo, mesmo no local mais profundo, mesmo no ponto mais fundo da terra. Se você conseguir aguentar a pressão do local mais fundo da terra, ali ainda Deus te achará. Independente da sua dor, o Senhor te encontra. Independente de como você olha agora e pense que isso é difícil, que a sua dor não tem saída, que a sua dor não tem resolução para o seu problema. Independente disso, tem. E a resposta para o teu problema é Jesus. E quando nós olhamos para a cruz, todo o sacrifício que foi feito, nós pensamos que isso se limita somente a pecados. Muitas vezes olhamos e pensamos, Jesus já morreu na cruz para carregar os meus pecados. Ele não precisa fazer mais nada por mim. Mas a questão é que realmente Ele não precisa. Ele não precisa te dar uma casa. Jesus não precisa te dar um carro. Jesus não precisa te dar filhos prósperos ainda. Jesus não é obrigado. Mas a questão é que se nós que somos pecadores faríamos isso pelos nossos filhos, imagine nosso Pai que está no céu. Ele também quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Mas entenda que isso não significa ser rico. Isso não significa ter todas as coisas do mundo. Até porque quem tem dois deuses
não consegue agradar a Deus, porque você amará mais a um e abandonará o outro. Então, a riqueza não é para todos. E o céu, ele é para os filhos de Deus. E você pode se tornar um se você ainda não tiver confessado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quando você estiver meio ao deserto, em angústia, e parecer que Deus te abandonou, que Ele não te enxerga, é difícil porque no momento eu estou passando por no momento eu estou passando por um deserto, no momento eu estou passando por um momento em que eu não consigo ouvir audivelmente a voz de Deus. Mas mesmo assim, eu creio que Ele me vê e que mesmo em meio ao seu silêncio, Ele está nos enxergando. Quando você pensar que Deus te deixou para morrer, se lembre de Abacuque 3, lá no versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso significa que quando você estiver angustiado, quando sua vida parecer que nada dá certo, que tá tudo indo por água abaixo, que todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todos os seus sonhos estão ruindo, ainda assim o Senhor é bom. Isso significa que ainda assim nós devemos descansar no Senhor, que nós podemos chorar, nós podemos clamar, nós podemos falar o que for, mas o importante é adorarmos ao Senhor. E adorar ao Senhor não é só colocar um louvor e gritar. Adorar o Senhor é o nosso estilo de vida. A todo momento nós estamos adorando ao Senhor, a todo momento nós estamos rendendo graças ao seu santo nome. Então, se você por algum motivo está angustiado, se você por algum motivo está passando por um deserto, que você acha que não tem saída, se você acha que o Senhor te abandonou, te colocou para morrer, se você acha que orixás, se você acha que demônios têm mais autoridade do que o Senhor na sua vida, entenda, eles não têm. Porque até mesmo os demônios que tentam nos acusar, foi Deus que criou. E muitos vão dizer que por causa disso Deus é mau. Mas Deus não criou nenhum robô para simplesmente servir e adorar a Ele. Deus criou os seres humanos e os anjos e todos os seres para adorarem ao Senhor por livre e espontânea vontade. E se os demônios não decidiram adorar ao Senhor, foi porque eles escolheram isso. Eles escolheram a morte. Então não se preocupe quando um demônio vir te acusar. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus porque Ele estava lá quando todas as coisas foram criadas. E nenhum inimigo, nenhum demônio, nenhum ser, nenhuma potestade tem poder contra o Senhor Jesus, contra o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. E quando a Bíblia diz todas as coisas, é no sentido literal, é todas as coisas. Então, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, pois o Senhor é contigo. Se você ainda não confessou o Senhor como seu Salvador, vá à tua igreja e confesse. Porque o tempo está acabando, os dias estão se encurtando, as horas estão passando mais rápido e o Senhor está voltando. Hosana, o Rei vem. Então entregue a sua vida não por medo, mas porque a partir do momento que você entregar a sua vida, você vai entender que somente Ele é a cura para todos os seus problemas. E através da sua vida, outras vidas serão abençoadas. Não existe fundo do poço que o Senhor não possa te encontrar. Então, se você acha que o Senhor te abandonou, fique tranquilo, Ele não te abandonou. Se você acha que Deus está demorando com a tua bênção, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor já nos deixou tudo escrito na tua palavra. Todas as dores que você estiver sentindo, todas as dores que estiverem parecendo que te esmagando,
Lembre-se que o Senhor é maior e o Senhor é mais forte, e apesar de você perder toda a sua colheita, todas as suas ovelhas, todas as suas olivas, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Ele é o teu pastor, e de nada você terá falta. Na verdade, você não faltará com Ele. Não falte com o Senhor. Apesar de nós sermos falhos, Ele não falha com a gente. Mas também se lembre que Ele te deu uma promessa e Ele mantém a palavra dele, mas se você se desviar da promessa, Ele levanta outro no teu lugar. Permaneça firme, busque a palavra do Senhor, busque estar próximo do Senhor e principalmente tente não se enganar com as coisas do mundo. Não se deixe ser enganado pelas coisas do mundo. O Senhor está voltando e a cada dia que passa há mais pessoas dizendo isso. Isso está sendo cada vez mais proclamado e profetizado. E lembre-se, isso tem que ser uma esperança para nós, não um motivo de medo, e sim um motivo de esperança. E apesar das nossas dores, Ele é Deus em Israel. Ele é Deus na terra e debaixo da terra. Então não se esqueça disso. Não se deixe levar pelo medo, pelas aflições. O Senhor é contigo. E toda dúvida que você estiver, lembre-se que Ele está com você. Lembre-se que aqui contém toda a verdade. Aqui está contido toda a verdade. E não há nada que vence o nome de Jesus. Mais uma vez, o Senhor não te abandonou e Ele não te deixou para morrer. Ele não te deixou para morrer. Entregue todas as suas aflições nas mãos dEle. Clame, Senhor. Clame o santo nome de Jesus. Diga, Senhor, eu clamo a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Porque nós não vivemos sem Ele. Assim como o peixe não vive fora d'água, assim como a árvore não vive fora da terra. E assim como o fruto só nasce por meio da árvore. Então não se esqueça que todas as coisas precisam de uma fonte e vêm de algum lugar. Nós viemos do barro que foram feitas pelas mãos de Deus. Ele é o nosso oleiro. E sem Ele nós não conseguimos viver, porque Ele é a nossa fonte de vida. Não deixe seus ossos apodrecerem pela inveja. Se arrependa enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém.